Bem-vindos mais uma vez, amigos e amigas, aqui conosco, aqui no nosso canal Transparência Condominial. Temas condominiais todo meio-dia, toda segunda-feira, meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre a formação do fundo de reserva. Você só vê as dicas aqui no nosso canal Transparência Condominial. Solta a vinheta aí. Olá a todos, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever e apertar o sininho aí, ativar o sininho, colocar seus comentários, colocar suas perguntas, suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico aqui, né? Que é cada convenção traz uma regra, a gente não tem nada específico e cada um tem, além de cada regra, cada gestor tem um entendimento. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a formação do fundo de reserva, né, Arnaldo? É isso aí, professor Sérgio. Vamos colocar uns slides aqui para a gente falar com mais propriedade aqui, o pessoal visualizar aí o que a gente está comentando aqui. Então, a gente fez um recorte aí de uma convenção que traz bastante hipótese aí do que vai formar o fundo de reserva desse empreendimento, né? Então, o fundo de reserva aí no artigo aí específico diz que o fundo de reserva será formado primeiramente por 5% da contribuição mensal de cada condômino. Né? Isso é uma cláusula bem comum, na verdade é uma porcentagem da arrecadação ordinária destinada ao fundo de reserva. Um comentário importante aqui, porque algumas convenções trazem dessa forma imperativa, né, que será a proporção de 5%. E algumas convenções a gente já viu que eles trazem, será até 5%. Por que isso é importante? Já tivemos questionamentos em empreendimentos que o síndico decidiu não cobrar os 5%, mas decidiu cobrar 2%, 3%. E aí essas convenções que determinam que seja 5%, acaba realmente trazendo um transtorno, porque muitos condôminos questionam, olha só, se a convenção fala que é 5%, então o síndico não teria essa autorização para estar cobrando uma porcentagem menor. Agora, sim, nas que dizem até 5%, aí sim teria essa liberalidade. Então, é realmente uma questão aí que a gente tem se deparado nos empreendimentos, tem dado algum tipo de ruído ali com o pessoal. Então, fiquem atentos nesse item de formação. Uma outra questão bastante importante é essa questão dos juros moratórios e multas. O que tem ocorrido é que a gente tem visto que essas verbas, via de regra, não têm sido destinadas ao fundo de reserva. Então, muitos empreendimentos que a gente tem auditado, a administradora acaba contabilizando os encargos moratórios aí direto na conta ordinária. E a gente acaba tendo que fazer essa anotação no nosso relatório de auditoria e muitas vezes isso tem que ser recontabilizado para que fique conforme a norma da convenção. Item C, 20% do saldo verificado no orçamento de cada desse. Isso aí dá um vídeo específico, tá, pessoal? Normalmente, esse caso é quando sobra um dinheiro na conta ordinária. Então, exemplificando, sobrou 100 mil aí de verba ordinária. 20 mil são transferidos para formar o fundo de reserva, para ajudar ali a formar a reserva de emergência do condomínio. E rendimentos decorrentes da aplicação das verbas do próprio fundo de reserva. O fundo de reserva você vai colocar numa conta financeira, ou vai estar junto com a conta ordinária, você faz uma regrinha de 3, os rendimentos auferidos com os próprios recursos do fundo de reserva, nada mais justo do que serem somados ao próprio. Fala aí um pouquinho para a gente, professor, tem algum comentário aí para fazer? Sim, sempre tem, né? E como a gente vê, né? Você acabou de falar, depende muito do entendimento, né? Juros moratórios e multa prevista na convenção. Realmente, alguns colocam na conta ordinária, outros colocam no fundo de reserva, mas e aí no entendimento frio, né? Você deixou de arrecadar, pagou multa, pagou juros também em outras contas do próprio condomínio, e não seria justo realmente que essa multa e juros que foi pago pelo condomínio não compõe a conta ordinária, ou ajuste que ela compõe o fundo de reserva? Enfim, se está na norma, tem que cumprir, né, Arnaldo? Né? Como diria lá o pessoal do esporte, né? Vale isso, Arnaldo? É isso aí. 20% do saldo. Como você falou, do saldo do final, né? Como você falou aí, muito, muito bem observado, dá um vídeo específico, porque como determinar esse valor, né? Você deu o exemplo de 100 mil, não simplesmente ao saldo no dia da Assembleia, 100 mil reais. Poxa, mas que daquilo ali realmente é sobra de caixa, né? Vamos deixar aí a curiosidade para a gente debater num vídeo específico. E eu acho que o óbvio rendimento decorrente da própria aplicação do fundo deve compor o próprio fundo, porque ele não deixa de ser uma atualização monetária. Mas eu acho que a gente tem um outro slide aí com tema mais polêmicos para a gente poder debater um pouquinho, ainda nesse vídeo. Vamos ver? A importância
referente ao fundo de reserva será depositado, né, em conta corrente específica em banco, em conta poupança, movimentado pelo síndico e a administradora do condomínio. Isso aí é um outro ponto polêmico, nem sempre vai para uma conta específica, às vezes vai para uma conta única, uma aplicação única, e a administradora divide em centros de custo no próprio balancete, né? E a contribuição do fundo de reserva, com um artigo específico aí dessa convenção de modelo aí, de fundo de reserva, ficará suspenso quando o mesmo alcançar 20% da receita anual. Quando o valor atingir 10%, o mesmo passará a ser recolhido novamente. Então, é uma regra aí para se determinar um fluxo, né? Ou seja, chegou a 20%, diminuiu para 10%, recomeça. Então, depende sempre de mais controle do administrador, do síndico, né? Para que esse valor aí seja observado. E do conselho, principalmente, para ficar fazendo essa conta aí mês a mês, né? Período a período. Porque, de repente, se precisou usar esses de 20 para 10, aí cai rápido, né? Eu acho que são regras da própria convenção, a gente não encontra essas regras aí em legislação, mas que devem ser cumpridas, porque a comunidade acordou assim, né? Então, o síndico que assume e tenta mudar essas regras, não, eu acho que 20 é muito, 10 é pouco, ou não vou parar com 20, não vou observar, é claro que ele pode ter problema por não ter cumprido aí essas regras do próprio condomínio, né? Eu acho que é isso aí, Arnaldo. É isso aí, professor Sérgio. A gente sempre orienta realmente que sigam as normas convencionais, para exatamente o síndico não ter problema na aprovação de contas em relação a isso. Essa questão de depósito do fundo de reserva em conta específica, né? Algumas convenções trazem, a gente acho que a gente pode até falar que a maioria, não sei, 50%. Outras não trazem, mas então tem que realmente ter uma forma de controle ali, um bom controle para esse número não se perder, porque essa é uma verba de natureza diferente e tem que ser tratada de forma diferente, com normas próprias para a sua utilização. Normas essas, inclusive, pessoal, que a gente vai trazer no nosso próximo vídeo aí, algumas considerações sobre a utilização do fundo de reserva, as autorizações necessárias, as hipóteses que ele pode ser utilizado. É isso aí. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência, pessoal. Grande abraço.